3, 2, 1, gravando, jornal de segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015. Olá, tudo bem? Estamos no Carnaval e aqui no estúdio da UDC, 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Estamos no Carnaval e aqui no estúdio do UDC Notícias você vai acompanhar uma entrevista com... A Etienne não mudou ali, né? Tá, 3, 2, 1. Olá, tudo bem com você? Estamos no Carnaval e aqui no estúdio do DC Notícias você vai acompanhar uma entrevista com o diretor da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares. Vamos saber dele as estruturas... desculpa. Olá, tudo bem com você? Estamos no Carnaval e aqui no estúdio do DC Notícias você vai acompanhar uma entrevista com o diretor da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares. Vamos saber dele a estrutura dos conselhos por este Paraná afora e o que é preciso para que este apoio às famílias esteja presente com mais estrutura em todas as cidades do nosso estado. E tem outros assuntos de hoje. Ok. Rafa, só dá uma... Isso. Tá pegando aqui. Não, eu fico... O microfone, peraí, deixa eu ajeitar aqui atrás. Ajeita tá aí pra pegando não... aqui. Deu certo, hein? Acho que agora sim. Só pra gente ficar na mesma altura lá. Assim? É. Trouxe a boia? Tá. O braço? Porque a gente tá nas cataratas lá, ó. Tá até lá. Pode ir? Ok, 3, 2, 1. Hoje o DC Notícias recebe Rafael Buiar de Camargo. Ele é diretor, tá certo lá, dos Conselheiros Tutelares, né? Olá, tudo bem com você? Hoje o DC Notícias recebe Rafael Buiar de Camargo. Ele é diretor da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares do Paraná. E hoje, segunda-feira de Carnaval, o Rafael veio bater um papo aqui com a gente sobre Conselho Tutelar. Como estão os conselhos tutelares por esse Paraná fora? Boa tarde. Então, os conselhos tutelares no estado do Paraná, ainda a gente está um pouco aquém do que deveria estar. Temos estados como Rio Grande do Sul, que eles estão bem mais avançados ainda do que a gente. Mas estamos numa luta diária para que consiga ter uma estrutura legal para todos esses conselhos. A gente tem cidades que, infelizmente, ainda as estruturas não estão das melhores, ainda tratando o conselheiro não como deveria ser tratado, como agente público de relevância, né? Todas as cidades do Paraná têm conselho tutelar ou tem muitas cidades que ainda não têm? Não, já está estipulado em lei e no Paraná já está implementado. Todas as cidades do estado do Paraná têm conselho tutelar. Já é um avanço. Já é um avanço. Avanço, na verdade, com atraso, né? Porque a lei, ela é de 1990, né? Isso. Então aí 15 anos. Em 15 anos ainda a gente está lutando. 25, né? Ai, perdão. Putz, 25. Tô mal de conta. Vamos de novo. 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Hoje aqui no DC Notícias. Eita! Vai subir. 3, 2, 1. Olá, tudo bem com você? Hoje aqui no DC Notícias nós recebemos o Rafael Buiar de Camargo. Ele é diretor da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares do Paraná. Muito obrigado por vir aqui falar conosco nessa segunda-feira de Carnaval. Rafael, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. O que é a Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares? Então, a Associação Estadual é um órgão que representa os conselheiros e ex-conselheiros, no caso, no estado do Paraná. Então, a gente está lutando pela demanda que tem os conselhos a nível estadual e federal, no caso. Qual que é a defesa de vocês? Qual que é a luta de vocês? Então, hoje nós estamos numa luta para ter uma estrutura melhor para os conselheiros tutelares e também uma valorização desse trabalho, né? Tão importante na sociedade. O que a gente fala de estrutura? A gente fala em estrutura hoje, nós temos o CONANDA, que ele tem, no caso dos decretos que o CONANDA tem, as resoluções. O CONANDA é o Conselho... O Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente.
ele que define tudo. O CONANDA, então nós temos 3 esferas. O CONANDA, que é o nacional. Correto. Daí nós temos o SEDECA, que é no caso, o órgão estadual. E o CMDCA, que é um órgão municipal. Esses órgãos, eles deliberam políticas públicas para criança e adolescente. Orientações gerais. Orientações gerais, e eles têm força de deliberar. Então é uma coisa importante estar participando. Eles deliberam a lei. Como se fosse, colocam a lei para valer. A lei para valer. Onde vai aplicar, por exemplo, os recursos para a criança e adolescente, eles podem fazer indicativo para o prefeito e fazer a deliberação daquilo para usar recursos naquele modo. Nem sempre os prefeitos... Nem sempre acatam. Nem sempre acatam. Infelizmente. Né? Mas daí tem o Ministério Público para botar ordem na Para cobrar história. e botar ordem na história, exatamente. E essa estrutura, existe um padrão de estrutura? Então, o ideal hoje para um conselho tutelar funcionar seria assim, o mínimo, colocando, né? Não o ideal, e sim o mínimo. Cada conselheiro ter sua sala, ter banheiro para a população e individual para os conselheiros, uma cozinha, no caso, funcionando para o conselheiro, acessibilidade, ambientes climatizados, né? Nós temos cidades quentes, como Foz do Iguaçu, Guaíra, Londrina, são cidades bem, assim, um calor estrutura legal. de locomoção. Locomoção. Um carro. Carro, computadores com internet adequada para fazer o uso do CIPIA. Com internet funcionando. Internet funcionando, e tem que ser uma internet veloz. Não por mero preciosismo dos conselheiros, e sim porque nós temos um sistema que se chama o CIPIA, que é um sistema nacional, um sistema fantástico que nós temos, mas ele requer no mínimo 10 megas de internet para funcionar. Quer dizer, tudo que ocorre com uma criança ou com um adolescente vai para o computador e isso gera um dado nacional. Gera um dado nacional que pode ser utilizado para as políticas públicas. Excelente mecanismo para ver o real problema. Com certeza. Se o problema é com criança, se é com adolescente, se é e qual área que ele está tendo problema. Por exemplo, o que tem nesse programa que a gente consegue identificar, Rafael? Hoje, por exemplo, nós temos bastante notícias, falta de vagas em creche aqui em Foz do Iguaçu. Tá. Gerou o que acontece em muitas cidades. Em muitas cidades, que tem esse problema, se é um problema, Curitiba está passando, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, diversas cidades. Foz do Iguaçu foi alvo de uma ação do Ministério Público para que essas vagas fossem supridas. Correto. Um dos dados que o Ministério Público utilizou para verificar essa falta de vagas foi os dados que foram inseridos no sistema, que apareceu uma real demanda da falta de vaga em creche que teve no município. Porque cada demanda é porque uma pessoa foi até o conselho e reclamou e fez o registro. Sim, todo o atendimento do conselho deve ser alimentado o sistema para ter essas demandas que a gente está vendo. Escolas estaduais, não só isso, abuso sexual, nós temos violência contra crianças, tem diversos tipos de situações. Né? Ele consegue dar um panorama... Um panorama geral sobre isso. E o Ministério Público pode acompanhar em tempo real o que está acontecendo, sim. Ou seja, com criança e com adolescente não dá para deixar para agir para depois, né? Tem que agir enquanto as coisas estão acontecendo. Então, são políticas públicas de relevância. O artigo 227 da Constituição fala em prioridade absoluta. Então, nossas crianças e adolescentes têm que ser realmente prioridade absoluta. Hoje, as cidades do Paraná, todas elas têm o Conselho Tutelar? Hoje, sim. Todos os municípios do Paraná têm Conselho Tutelar, sim. Agora, estrutura? Infelizmente, nem todos estão bem estruturados. Tem conselho que funciona só em uma sala, todos os conselheiros, sem ter aquela... O atendimento é sigiloso. Às vezes a população ali está trazendo uma situação de um abuso sexual ou alguma coisa. Que não quer se mostrar. Tem outro órgão funcionando junto, numa sala só todo mundo, a pessoa não se sente assim, garantida que aquilo vai ser sigiloso. Nós estamos falando de uma lei que tem 25 anos. 25 anos, que vai se completar esse ano. Por que se demora tanto para colocar algo tão prioritário como essa lei de fato em ação, né? Então, traçar a população se conscientizar da importância disso. A gente fala, 25 anos tempo, mas assim, a gente tem que tirar todo um estigma que tem com relação à criança e adolescente que vem de séculos, né? É verdade. Então não vai ser em 25 anos só que a gente vai conseguir E daí, traçar Rafael, esse perfil. a ação da associação é para que a lei seja cumprida em cada município. Com certeza. No caso da associação, ela é para estar vendo a demanda de cada conselho, onde a gente tem, infelizmente, a gente tem conselhos no Paraná, que o conselheiro ele tem dedicação exclusiva, tem que trabalhar em regime de plantão, 7 dias por semana, ele está recebendo um salário mínimo. Agora, em 2012, que foi acrescentado na lei federal, no caso no Estatuto da Criança e Adolescente, que o conselheiro tutelar deve ser remunerado.
Agora, em 2012. Quanto recebe um conselheiro aqui em Foz? Em Foz do Iguaçu, o conselheiro recebe um salário de R$ 3.300 o bruto, né? Ainda é um dos, assim, entre o Paraná, tem cidades como Maringá, Cascavel, Curitiba, que é um pouco superior. Mas está na média, assim, dos bons salários do Paraná. É um salário razoável, né? Sim, agora, se a gente... perto de um salário mínimo, né? Não, perto do salário mínimo, sim. Alguns prefeitos falam que não tem estrutura e não tem orçamento para bancar um conselho tutelar. Isso assim, se for analisar... Não, numa cidade, são 5 conselheiros tutelares. A estrutura para o conselho tutelar, se comparar com uma outra secretaria, com uma outra divisão do município, é mínimo. Se for analisar, fala hoje em Foz do Iguaçu, R$ 3.300 é um salário, sim, mas um secretário no município ganha o dobro disso, ganha mais que isso. E a gente presta um serviço tão relevante quanto. Na verdade, é um serviço para evitar que essa criança, esse adolescente, continuem sendo vítimas de abusos, situação de risco, durante toda a sua adolescência e começar a vida adulta já com esse estigma. Na ausência do conselheiro tutelar, a única autoridade que pode fazer as funções do conselho tutelar é o juiz de direito, no caso da vara de infância e juventude. Aí a importância do conselheiro. Então a gente vê que é um serviço público de relevância, então tem que ser valorizado para tal. A gente hoje tem dedicação exclusiva, mas a gente não recebe hoje em nenhum município. Eu vejo conselheiro que tem a gratificação por dedicação exclusiva, auxílio periculosidade não tem. A gente fala em um salário adequado, mas são trabalhos 7 dias por semana em regime de plantão. Então é uma coisa assim, é bem desgastante também para isso, né? Nesse fim de semana teve uma ação envolvendo o Conselho Tutelar e também vários organismos, né? Polícia e tudo mais. Sim. Funciona ações como essa? Funciona. Faz 2 anos já que a nossa nova gestão, que a gente assumiu o Conselho Tutelar através da eleição, a gente tomou essa bandeira de estar inibindo principalmente o consumo de arguile, de álcool, de drogas por adolescentes, né? Então a gente fez diversas operações nesses 2 anos e nesse final de semana aconteceu de ter... Espera lá, Rafael, a gente já volta, você vai dar o que aconteceu nesse fim de semana aí em relação a isso. Daqui a pouquinho no DC Notícias eu continuo batendo papo aqui com o Rafael sobre Conselho Tutelar. Espera um pouquinho.